Olá pessoal, agora vamos ter nossa última parte sobre qualidade de energia, que consiste no estudo dos filtros de eliminação de harmônicos. Como eliminar harmônicos circulando pela fonte e conter esses harmônicos perto da carga. Vamos lá. Bom, então chegamos ao ponto de tentar diminuir a circulação de harmônicos pela fonte. Nossas tentativas anteriores consistiram na diminuição dos harmônicos necessários, quer dizer, criados pela carga, através de filtros dentro da carga. Agora nós vamos adicionar elementos na linha entre a tensão, entre a fonte de tensão e a carga, que forneçam um caminho alternativo para esses harmônicos circularem sem precisarem passar pela fonte. Qual que é a ideia? Vocês já estudaram em eletrotécnica a correção do fator de potência. E agora nós vemos que esse fator de potência é um fator de potência de deslocamento. Para uma carga indutiva do tipo RL, nós temos um ângulo relativo entre a tensão e a corrente, que é o ângulo φVi, tá? Que faz com que a corrente esteja em atraso em relação à tensão, tá? E nesse caso, uma corrente em atraso, ela representa uma circulação de componentes reativos no circuito. No caso, a nossa potência reativa do indutor, que nada mais é do que a formação do campo magnético no indutor. O campo magnético é formado num semiciclo da tensão, depois a tensão inverte, esse campo magnético ele perde a sustentação e a energia contida nele é devolvida. Isso faz com que uma energia de formação do campo magnético fique circulando o tempo todo entre a fonte e a carga, tá? Esse processo de formação e desfazimento, né, do campo magnético, ele não é dispersivo, ele não dispersa nenhuma energia. Toda energia contida no campo magnético é devolvida. Mas esse campo magnético é necessário ao funcionamento do indutor. Não tem como a gente ter o indutor e não ter o campo magnético. E às vezes esse indutor vem de um enrolamento de um motor, ou então a gente precisa mesmo de um comportamento indutivo. Então a gente precisa disso, a gente não pode tirar essa característica da nossa carga. Mas isso faz com que essa circulação de energia reativa ocorra e acabe aumentando o dimensionamento dos cabos da fonte.
ou seja, o fator de potência diminui. A potência que está entrando, que é a potência aparente, né? Então aqui a gente vai ter uma potência entrando por aqui, ó, a potência S, e aqui a gente vai ter uma potência P. A potência P sobre essa potência aparente é a medida da eficácia de conversão de potência, que é o nosso fator de potência. Em circuitos senoidais, é exatamente igual ao cosseno desse ângulo de deslocamento. Então, o que a gente faz em circuitos senoidais? Essa componente de potência reativa que circula pelo circuito, que é demandada pela carga, vai ser suprida pelo capacitor. Durante o ciclo de tensão da nossa fonte, quando o campo magnético demanda energia, o capacitor está no momento de entregar a energia do campo elétrico dentro dele. E quando o indutor devolve energia, o capacitor está no momento dele de aceitar a energia para formar o campo magnético. Então, essa energia reativa de formação e desaparecimento dos campos elétricos e magnéticos, ela vai ficar contida dentro dessa malha aqui. Então, o que vai acontecer? Nós podemos pensar nesse circuito dessa maneira aqui, ó. O indutor, o circuito indutivo, demanda uma corrente com esse ângulo aqui, tá? Então a gente tem vou dar um zoom maior aqui, ó. Então a gente tem uma corrente sendo demandada. Aqui vou colocar ângulo da corrente do indutor. Aqui a gente tem uma corrente sendo demandada da fonte capacitiva com 90 graus. Então, essa corrente sendo demandada aqui, ó, pela carga indutiva, somada com a corrente demandada pela capacitância, elas se somam, né? Porque a gente pode pensar também que essas duas correntes elas são fornecidas pela fonte e acabam se cancelando do ponto de vista da fonte. Então a gente vai ter uma corrente da fonte que não percebe esse ângulo das correntes dessas duas cargas. Para a fonte, a gente está demandando apenas uma corrente em fase com a tensão. E aí a gente vai ter uma taxa de conversão de potência mais próximo de 1, ou seja, um fator de potência elevado, que é o ideal. Essa, como foi dito, né? Essa circulação de corrente, ela vai, corrente reativa, né? Ela vai ficar contida nessa malha aqui, tá? Aqui a gente percebe, né, que essa corrente capacitiva ela está 90 graus defasada, e essa corrente aqui na carga, ó, ela
continua do mesmo jeito que ela sempre esteve. Ela não muda. O que muda é o fornecimento de uma demanda de uma corrente com um ângulo diferente que compensa o ângulo dessa carga do ponto de vista da fonte. Mas a circulação de componentes reativas continua aqui nessa malha. Nessa malha da fonte que a gente elimina essa componente reativa. E no filtro de eliminação de harmônicos, nós já vimos o que uma carga não linear provoca. Ela cria uma demanda por harmônicos. Então vamos colocar aqui, ó. Além da corrente fundamental, circula pela fonte correntes de harmônicos diferentes da fundamental. Então a gente tem diversos harmônicos, em geral, circuitos que funcionam com tensões alternadas, e no caso de correntes não lineares, mas que são simétricas em relação ao eixo X, né? Então, o que é a corrente simétrica, né? Vamos supor uma corrente que não é senoidal, aqui por exemplo, né? Opa, aqui voltou, né? Isso não é uma corrente senoidal e que tem harmônicos, mas ela só tem harmônicos ímpares. Já uma corrente aqui, ó, ímpares, né? Se a gente tiver uma corrente não simétrica, que a gente viu anteriormente, é uma corrente desse tipo assim, ó. Aí vai ter todos harmônicos, tá? Então os harmônicos circulam pela fonte e pela carga, causando o mesmo efeito da circulação de componentes reativos do circuito linear que a gente viu, o circuito senoidal, diminuindo o fator de potência do ponto de vista da fonte, né? Então aqui pela fonte aqui, ó, a gente vai ter um valor muito grande de potência aparente. Potência aparente nossa vai lá para cima, tá? E a carga tá com, ela pega essa potência aparente e transforma parte dela em potência média, em watts, tá? Mas esses harmônicos aumentam o valor de potência aparente. Então a gente tem um aproveitamento menor da nossa fonte, tá? Como eliminar esses harmônicos? A gente viu que por mais que a gente coloque filtros na carga, a gente não consegue eliminar todos os harmônicos. E a gente viu no exemplo anterior, que é o nosso retificador de onda completa, né? A distorção harmônica dele, por mais que a gente tenha colocado filtro, ela ficou na faixa de 30%. 30% ainda é muito maior do que o permitido pela norma. Então, se a gente realmente precisar usar aquele retificador, o que a gente tem que fazer para que aquele equipamento seja permitido operar na rede? Temos que colocar
caminhos alternativos para que esses harmônicos circulem. Então, a carga cria uma demanda de harmônicos, tá? Uma vez que a tensão da fonte está aqui na carga, a carga vai demandar a circulação de harmônicos. Então, a carga cria esses harmônicos que circulam, tá? Da mesma forma que a gente colocou capacitores para fornecer a corrente reativa necessária no circuito RL, a gente coloca circuitos que contém agora indutores, capacitores e resistores para oferecer um caminho de menor impedância para esses harmônicos. Então, a gente tem que considerar que esses componentes, indutores, capacitores, estão carregados pela fonte, então eles têm energia armazenada. Eles podem fornecer correntes para carga, tá? E tem que lembrar também que a nossa carga sempre tem uma impedância, tá? Normalmente uma resistência e uma indutância, e a gente pode adicionar também um pouco de impedância na entrada aqui, ó, entre os nossos filtros de eliminação de harmônicos e a fonte, de forma que quando for demandado pela carga algum harmônico, o harmônico seja fornecido mais facilmente por esse circuito e por esse outro aqui, ó. A gente pode colocar vários circuitos, cada circuito vai fornecer um harmônico, do que pela fonte. Então, a fonte ainda vai permitir a circulação de um pouquinho de harmônico, porém, um valor muito menor do que havia antes, tá? Porque esse circuito aqui consegue fornecer com mais facilidade do que a fonte, ou seja, ele tem uma menor impedância para correntes daquela frequência do que a fonte. Então vamos ver como que isso pode ser feito. Bom, então aqui nós vemos um conjunto de filtros de eliminação de harmônicos, de forma que a gente ofereça um caminho alternativo que não seja pela fonte, né, para esses harmônicos circularem, né? Eu acho que nessa figura ficou faltando aqui, ó, uma conexão aqui, né, a esse ponto aqui, ó, e aqui também. Então a gente tem, vamos colocar aqui, né, conexão aqui. Então os harmônicos eles vão circular pelos filtros ao invés de circular pela fonte. E aqui a gente tem uma característica de impedância desse filtro. Então vamos aproximar aqui um pouquinho. Aqui é um filtro que é uma característica de impedância de um filtro série, tá? O que seria um filtro série? É esse filtro aqui, ó, um indutor, um capacitor, um resistor em série, e aqui, ó,
é um filtro para o quinto harmônico, tá? Então, quinto harmônico seria 300 Hz. Tá? Então, a gente tem um circuito sintonizado para oferecer uma impedância muito baixa em 300 Hz, menor do que a impedância aqui da linha. Então, só que essa figura aqui, ó, já é para um filtro de 180 Hz, ou seja, terceiro harmônico, né? Terceiro harmônico. Vejam a curva característica de impedância desse filtro aqui de terceiro harmônico. Ela começa alta em frequências baixas, então vamos pegar a primeira frequência, né? Importante, que é os 60 Hz. Aqui, né? Que seria 60 Hz. Então, a gente vê que a impedância em 60 Hz desse filtro está da ordem de 1000 ohms, tá? Então, em 60 Hz ele tem uma impedância, então ele acaba permitindo uma circulação também, né, de corrente em 60 Hz. A gente acaba criando uma demanda de corrente aqui, tá? Mas proporcional a essa, inversamente proporcional a essa impedância, né? Então, essa impedância 60 Hz ela tem que ser bem maior do que a impedância da carga, né? Para também não criar muita demanda de corrente 60 Hz aqui. Porém, nesse caso aqui, ó, em 180 Hz, que é o terceiro harmônico, esse filtro tem uma impedância muito baixa, tá? Da ordem de 1 ohm. Então, impedância a 180 Hz igual a 1 ohm. E impedância a 60 Hz igual a 1 kΩ. Ou seja, né, é um fator de 1000 aqui, tá? Então, a gente percebe, né, que se houver uma demanda da carga por harmônicos, esse harmônico vai circular por um caminho de 1 ohm ou por um caminho, agora a gente vai ter que calcular, né? Vai ter que pegar a impedância da rede e, se for o caso, a adição de algum filtro aqui para aumentar essa impedância. Então a gente vai observar uma circulação muito maior de harmônicos pelo filtro, tá? Esse filtro série aqui, ó, ele tem essa impedância, impedância entre esse ponto, vamos chamar aqui de ponto A, e esse ponto aqui, ó, de ponto B. Então essa impedância de A para B é a resistência mais J vezes a reatância capacitiva e indutiva desses elementos. Então, elas acabam se cancelando, né? Esse filtro é fácil de calcular, bastando que a gente calcule a frequência de ressonância deles e ajustando essa frequência de ressonância para a frequência do harmônico que a gente deseja. No caso aqui foi 180 Hz. Então, em 180 Hz, essas impedâncias se cancelam e o que sobra é só essa resistência do filtro. E a gente escolhe essa resistência a menor possível, mas de forma que ela permita ou que ela ofereça um caminho menor valor
de resistência para o harmônico. Tá? Para fazer a simulação e obter esse gráfico, a gente monta um circuito do filtro com uma fonte alternada e a gente utiliza aquela função do multisim, AC sweep. Então, vou mostrar para vocês a obtenção dessa forma de onda. Aqui no multisim, nós temos então o nosso circuito de um fio de terceiro harmônico, uma medição de tensão e uma medição de corrente. Nessa opção AC sweep, a gente escolhe uma frequência de início e frequência de final, então de 10 Hz até 10 kHz. E na saída, nós adicionamos essa expressão, que é a medição de tensão sobre a medição de corrente. E a gente obtém o nosso filtro. A característica do filtro aqui está com uma resistência mais baixa possível, tá? De ordem de 50 miliohms, que é aqui, 5,6 miliohms. Então, se a gente der um zoom aqui, a gente encontra um valor de resistência. Esse valor é então o valor que a gente enxerga, que o harmônico enxerga, uma impedância muito baixa. Esse valor, quanto menor possível em comparação com o caminho oferecido pela fonte e pela impedância da linha, ele faz com que o harmônico circule por esse filtro. Bom, então vamos ver um exemplo de cálculo simplificado de um filtro. Aqui nós temos um filtro série, que tem aquela impedância, que é a resistência mais J vezes a soma das reatâncias, XC e XL. XC e XL têm sinais opostos, então chega uma hora que eles se cancelam, que é que a gente fala ressonância. Então, se eles são iguais, o valor da ressonância, valor da reatância indutiva, L ômega é igual a o módulo, né, em módulo, o módulo da reatância capacitiva. Então, na ressonância, né, que a gente está falando em frequência, vamos chamar de ômega R, L ômega R igual a 1 sobre ômega RC, e a gente obtém essa frequência, essa equação. Frequência de ressonância igual a raiz de 1 sobre LC. E a gente poderia isolar o L e o C para obter o valor deles. Porém, se a gente quer determinar o valor de L, a gente tem que conhecer o valor de C. E se quiser determinar o valor de C, teria que conhecer o valor de L. Tá? Porque a frequência de ressonância a gente determina, por exemplo, ômega R, terceiro harmônico, né? Terceiro harmônico, no caso 180 Hz, ômega R é igual a 2π vezes 180. Tá? Então a gente conhece o valor de ômega R. O que nós não conhecemos ainda é o valor nem da indutância nem da capacitância. Bom, uma observação é que na ressonância a impedância
entre os pontos A e B, né, os terminais do nosso filtro, é igual a R. Então, quanto menor a gente fizer a resistência, melhor. Porém, a gente faz com que a corrente aumente, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da corrente vezes as nossas reatâncias, elas vão acabar aumentando a tensão. Então a gente tem que fazer um balanço entre o que a gente consegue no nosso componente, a tensão máxima no nosso componente. Então, limitar o valor da resistência em função do nosso componente. Continuando o nosso cálculo, nós vemos que em 60 Hz, que é a frequência do fundamental. Então aqui, ó, 60 Hz é fundamental, porque esse filtro ele opera simultaneamente em 60 Hz, que é a frequência da fonte, e também na frequência do harmônico. Então, a gente tem que analisar o filtro funcionando em várias frequências, tá? Principalmente a frequência de 60 Hz. Na frequência de 60 Hz, que já está longe da ressonância, lembra que a ressonância para esse caso do nosso filtro é de 180 Hz. Então agora a gente está analisando como que o filtro se comporta na frequência da fonte. Nesse caso, a reatância capacitiva ela vai predominar. Ela vai ser muito maior do que a reatância indutiva. Então, a impedância desse filtro a 60 Hz ela pode ser aproximada pela reatância, pelo módulo, né, da reatância capacitiva. Tá? Então a gente tem aqui reatância capacitiva a 60 Hz é 1 sobre ômega de 60 Hz, que é 377 radianos por segundo. Então no nosso filtro a 60 Hz vai ter uma impedância, né, predominantemente capacitiva. Bom, agora a gente tem que saber também o quanto o nosso filtro tem que ter de reatância ou impedância 60 Hz em relação à nossa carga, a nossa impedância da carga a 60 Hz, né? No nosso caso, a gente estava trabalhando com impedâncias da carga da faixa de 8 ohms, 10 ohms, tá? Então, nossa impedância a 60 Hz tem que ter um valor bem maior do que a impedância da carga, pelo menos um fator de 10. Por quê? Uma vez que o nosso filtro esteja submetido a uma tensão, a uma fonte de tensão de 60 Hz, em paralelo com a carga, então a gente tem a carga, no nosso caso foi o retificador monofásico, temos nossa carga aqui, que drena uma corrente aqui, ó. Uma corrente fundamental, 60 Hz. E vamos ter também nosso filtro
que também vai drenar uma corrente a 60 Hz. Aqui, ó, corrente 60 Hz. Então, essa corrente que passa pelo filtro, ela tem que ser menor, bem menor do que essa corrente que vai para a carga, justamente para o nosso filtro não ser, por sua vez, uma carga. Tá? Então, não pode afetar tanto o funcionamento total aqui. Pelo menos um fator de 10, essa impedância aqui, ó. Então, esse filtro vai ter a 60 Hz, vai ter aqui, ó, essa impedância ZAB 60 Hz. Então, vamos dar um zoom aqui, né? Vai ter essa impedância de 60 Hz. E a carga já tem a impedância dela a 60 Hz. Então, Z load 60 Hz. Essa impedância, preferencialmente, ela tem que ser pelo menos 10 vezes maior do que a impedância da carga, para que essa corrente aqui, ó, seja 10 vezes menor do que essa outra corrente. Então, aqui nós temos, ó, a corrente que passa pelo filtro, né? IAB 60 Hz. Então, vamos colocar aqui, ó, só IAB 60 Hz. Ela tem que ser, ela vai ser igual a tensão V1 sobre essa impedância. Para que a corrente seja menor do que a corrente da carga, a gente faz essa impedância ser um fator em relação à impedância de base, tá? Pelo menos fator de 10. Isso faz com que o nosso filtro, que tem essa equação a 60 Hz, aqui, ó, 1 sobre 377 vezes C, aqui, ó, seja igual a um fator vezes a impedância de base, de forma que a gente isola essa variável da capacitância nessa equação e a gente acha um valor de capacitância em função da impedância da base e um fator de 10, no caso, né, para que a corrente circulando em 60 Hz seja pequena, tá? Problema, se a gente fizer esse fator muito grande, a gente vai aqui, ó, se o F for muito grande, a capacitância vai ser pequena. Se a capacitância for pequena, a reatância XC aumenta. Então, ó, F elevado diminui a capacitância, tá? Capacitância diminuindo, XC aumenta, tá? E quando a gente voltar a pensar na frequência do harmônico, no caso a gente está falando para vocês, a gente está pensando em 180 Hz, quando esse harmônico circular pelo filtro na ressonância, quando a reatância capacitiva e indutiva forem iguais, então mesmo sendo grandes, elas vão ser iguais e vão se cancelar. Esse harmônico circulando no filtro, como a reatância é muito elevada,
vai criar uma tensão muito grande no capacitor e no indutor. Apesar de, na ressonância, esses elementos parecerem que eles se cancelam, o que cancela é só o efeito deles, mas eles continuam lá. Então, se tem uma corrente passando por um indutor e existe uma reatância desse indutor, corrente vezes reatância significa tensão, e tensão elevada se a reatância for grande. Então a gente não pode também fazer esse fator muito grande, tá? Então a gente fica com uma espécie de um cobertor curto. A gente tem que aumentar esse fator para não circular muita corrente a 60 Hz, mas se aumentar demais, a tensão gerada na frequência do harmônico vai ser muito alta e a gente não consegue, às vezes, ter um componente para suportar essa tensão. Então, é uma relação assim, de custo-benefício que a gente consegue. E uma vez que a gente determinar o valor de capacitância, a gente determina o valor da indutância. E a gente consegue ter o nosso filtro. Então vamos ver o exemplo aqui, ó, numérico, já para terceiro harmônico. Então aqui nós vemos o nosso filtro com as equações já faladas e um filtro para terceiro harmônico. Então, frequência fundamental 60 Hz, frequência do harmônico 180 Hz. Frequência angular 1130 radianos por segundo. Frequência de ressonância é a frequência do terceiro harmônico, 1130 radianos por segundo. O nosso equipamento ele tem uma tensão fundamental de 127 e uma corrente de 18,9 amperes. No caso, esses 18,9 amperes eles correspondem à corrente fundamental daquele retificador com filtro interno de menor THD possível, uma faixa de 32. Vamos ver se tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse retificador aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse retificador aqui, ó, é uma carga de 8,2 ohms, 4,1 mA aqui, um THD com esse filtro aqui, ó, de 35%. Então a gente tem essa forma de onda aqui, ó. Por melhor que seja o nosso comportamento, está muito além do que a gente do que é permitido por norma. Então a gente vai adicionar filtros de eliminação de harmônicos nessa parte aqui, ó, entre a linha e a fonte, né, e a carga, como se fosse um capacitor de correção de fator de potência. Então vou voltar lá para onde a gente estava. Aqui, ó. A impedância base, eu não falei muito sobre esse valor de impedância base, o valor da tensão sobre o valor da fundamental, 6,73 ohms no caso aqui. Então esses valores aqui de tensão e corrente, são valores
eficazes, tá, gente? I1 RMS e V1 RMS, tá? Porque naqueles gráficos, naquelas tabelas de análise espectral, são mostrados os valores de pico, tá? Então aqui já está convertido em valor eficaz. Então, calculada a impedância base, a gente tem que calcular a impedância do nosso filtro em 60 Hz. Lembrando que o nosso filtro é feito para entrar em ressonância em 180 Hz. Mas em 60 Hz ele tem que ter uma impedância 10 vezes maior do que a impedância base. No caso aqui, 67,3 ohms. E a capacitância, então, vai ser determinada em função dessa impedância base. E esse fator de 10. Tá? Aqui, 67,3, né? E a gente tem aqui, esse valor de impedância, 39 microfarads. Em função desse valor de capacitância, a gente consegue calcular a indutância para esse filtro, 19,9 mA. E a gente observa aqui, na ressonância, a reatância capacitiva, 22,5 ohms, sinal de negativo. Reatância indutiva, mesmo valor, com sinal positivo. Elas se cancelam e a impedância vira a resistência do circuito. Tá? Aí, esse valor de reatância multiplicado pelo valor do harmônico circulando, o terceiro harmônico circulando por aqui, vezes essa reatância, vai criar uma tensão elevada. Tá? Essas duas tensões no capacitor e no indutor, elas se cancelam. Então, a fonte, ou a carga não enxerga essas tensões que estão sendo formadas aqui, mas que estão se cancelando, mas elas estão no componente. Então, se a gente tivesse diminuído demais o valor da capacitância, essas reatâncias teriam aumentado muito, e vamos supor que circulassem 10 amperes de terceiro harmônico por aqui, vezes essas reatâncias, as tensões já estão da ordem de 220 volts nos componentes. Então, se a gente tivesse colocado calculado valores que as reatâncias fossem o dobro, então esses mesmos 10 amperes continuam circulando por aqui, né? Porque esse terceiro harmônico não enxerga essas reatâncias, porque elas estão se cancelando. Mas quando essa corrente passa pelo componente individualmente, a tensão gerada, né? Se fosse o dobro aqui, a gente tinha falado em 220 volts, seria 440 volts. Então pode ser que seu componente não suportasse, tá? Então, nós vimos como que a gente calcula um filtro de terceiro harmônico, tá? Para justamente reduzir aquele THD que foi de 35%. Aqui, 35%. Então a gente consegue oferecer um caminho alternativo para esse harmônico de terceira ordem, né? Esse terceiro harmônico aqui, tá? Agora vamos ver nesse caso aqui, nosso exemplo prático. Vamos voltar lá de novo no nosso
circuito e vamos ver os valores que a gente obteve. Aqui, ó. Vou pegar só o valor do terceiro harmônico aqui, ó. O terceiro harmônico teve uma circulação de 9 amperes de pico. 9 amperes de pico dá um valor eficaz de 6,5 amperes RMS. Então, esse circuito aqui, desse jeito, ele criou uma circulação de harmônicos de terceiro harmônico aqui de 6,5 amperes. Tá? Se a gente colocar o filtro e esses 6,5 amperes passarem pelo filtro, a gente eliminou a passagem dele pela fonte. Tá? Vamos voltar lá para o nosso cálculo. Aqui. Opa. Aqui. Então vamos ver aqui, ó. Considerando um harmônico de terceiro harmônico de corrente de 6,38 amperes. Essa corrente circulando completamente pelo filtro, né? Vamos dizer que a resistência seja a menor possível. A tensão gerada no capacitor e no indutor é de 144 volts RMS e 200 volts de pico, praticamente. Lembrando que ainda circula a corrente de primeiro harmônico pelo filtro. Aqui, ó, no caso, 1,89 amperes. Então, 1,89 amperes vezes a reatância do capacitor é a tensão da fonte. Tá? A gente está falando que o filtro em 60 Hz ele tem a reatância somente capacitiva. Então, o capacitor está absorvendo toda aquela tensão da fonte para ele. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, a gente tem a corrente de 60 Hz circulando pelo filtro. A gente tem a corrente, isso aqui tudo é o filtro, tá? Só que o filtro tem um comportamento dual. Ele se comporta de um jeito a 60 Hz e de outro jeito a 180 Hz. A corrente de terceiro harmônico circula pelo filtro e pela carga, né? A carga também pode ser vista como várias fontes de corrente aqui. Então, a corrente fundamental circula pela carga, tá? Mas essas duas correntes circulando pelo filtro, a de 60 Hz e a de 180 Hz, elas podem se combinar. Aqui, ó. Então, ó, as duas tensões que ocorrem lá dentro do filtro, no capacitor, elas ocorrem ao mesmo tempo e elas acabam se combinando. Então a gente vai ver uma tensão muito elevada no capacitor. Esse que é a questão importante desses filtros. E por uma característica de combinação de senoides, os picos do terceiro harmônico coincidem com os picos da fundamental. Então, ao se somar, ao se combinarem, esses picos se somam, tá? E as tensões podem aumentar muito nesse componente do filtro. Bom, então a gente observa que o filtro oferece esse caminho alternativo que está sendo solicitado aqui para essa corrente terceiro harmônico, tá? A gente observa também que essa frequência de terceiro harmônico ela é muito próxima da frequência fundamental.
o ideal também é que a gente consiga trabalhar na nossa carga de forma que ela não crie uma demanda por correntes de terceiro harmônico. Isso é possível quando a gente entra em sistemas trifásicos. Em sistemas trifásicos, quando a gente tem 3 cargas combinadas em delta, por exemplo, o terceiro harmônico ele não necessariamente circula pela fonte. Ele vai circular pela própria conexão delta da carga. E a gente não precisa preocupar, então, com a circulação do terceiro harmônico. A gente só vai preocupar com a circulação do quinto, do sétimo. O nono harmônico também é um harmônico triplo. Ele também vai ficar restrito a circular dentro do delta. Então a gente consegue também outras técnicas para eliminar os harmônicos da circulação pela fonte em sistemas trifásicos, que são os sistemas predominantes, né? Quando a gente está falando em potências elevadas. Então, na prática, a gente vai observar filtro de eliminação de harmônicos a partir do quinto harmônico, quinto, sétimo, 11º, os harmônicos ímpares, né? Não triplos. E dessa forma que a gente consegue fazer essa eliminação. Os harmônicos de ordem muito elevada, a gente vai pensar num filtro passa alta. Então, harmônicos de baixa ordem tem filtros específicos para eles. A partir do 11º harmônico, 13º, 17º, a gente já faz um filtro só para que todos aqueles harmônicos circulem por esse filtro. Passa alta. Tá? Então, vamos ver agora uma simulação simples aqui, ó, de um filtro adicionado àquele retificador de baixo THD, com os harmônicos circulando aqui pelos filtros de eliminação de harmônicos. Aqui nem foi incluído o filtro de sétimo, nem o filtro de harmônicos elevados, né? O filtro passa alta. É só mesmo para ilustrar. Aqui a gente pode observar, ó, de cara, que a corrente da fonte ela diminuiu a distorção harmônica, né? Então a gente vai observar aqui, ó, a distorção harmônica da corrente na fonte caiu de 35%. Então o THD antes igual a 35%, caiu para 5,7%. Ou seja, muito mais aceitável. Então a gente conseguiu tornar aquele equipamento que estava difícil de passar nas normas para um equipamento com uma circulação de harmônicos muito menor. E aqui a gente observa também que as componentes do terceiro harmônico em diante, né? Quer dizer, do terceiro e do quinto harmônico estão muito menores do que estavam antes. Então, ó, nós temos aqui o primeiro harmônico que aumentou um pouquinho porque
a gente criou circuitos paralelos com a carga. Tá? Então, existe alguma corrente, mas a gente tinha um valor em torno de 21 amperes de pico, agora foi para 23. Tá aceitável. Mas o terceiro harmônico, que tinha um valor de pico da ordem de 9 amperes, reduziu para 0,3. E o quinto harmônico aqui, ó, então, o quinto harmônico, o terceiro harmônico reduziu, então, versus 9 amperes, sem filtro. O quinto harmônico também, ó, tem uma circulação muito pequena. Aí aqui, para o sétimo harmônico, a gente não fez nenhum filtro, ó, a gente vê que já circula muita coisa. Esse aqui é análise espectral dessa corrente, então, da fonte. A gente observa, então, praticamente só o primeiro harmônico. Fundamental, né? Harmônicos maiores é porque a gente não colocou mesmo um filtro maior, tá? É porque aqui é só para ilustrar. Essa análise aqui é para a corrente do filtro. Então tá aqui, ó, IC3. C3 é esse componente. Então a gente está fazendo a análise dessa corrente que está passando pelo capacitor. Então a gente vê que na fundamental em 60 Hz tem a circulação de corrente, 2,9 amperes de pico, 2,9 amperes de pico, né? Dividido por raiz de 2 dá 2,05 RMS. Tá? RMS. E aqui que a gente vê onde que esse filtro está funcionando. Aqui, ó. No terceiro harmônico, a gente tem os 9 amperes que a carga está drenando. Viram aqui, ó, 9 amperes. Então, a gente tinha lá 9 amperes circulando pela fonte, agora os 9 amperes estão circulando pelo filtro. Tá? Como é um filtro de terceiro harmônico, todos os harmônicos seguintes não vão circular por ele. Aí a gente vê o quinto harmônico aqui, ó. Esse quinto harmônico que estava circulando pela fonte, agora está circulando pelo filtro de quinto harmônico. Tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem a corrente de terceiro harmônico circulando, e aqui a gente vai ter a corrente de quinto harmônico circulando. E aqui a gente tem a corrente da fonte, mais alguns harmônicos, e aqui a gente tem todas as correntes da fonte, de terceiro harmônico e de quinto harmônico. E harmônicos superiores também. Opa, coisa errada aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Então, ó, os harmônicos maiores, eu coloquei aqui 2 filtros e já diminuiu demais. Se tivesse colocado mais filtros para sétimo, para nono e um filtro passa alta, que tem impedância baixa em altas frequências, a gente reduziria muito mais ainda esse THD. Aqui a gente vê, né, no gráfico, que esse filtro aqui de terceiro harmônico, ele circula principalmente aqui, ó, aqui, ó, correntes de 180 Hz. Tá? Então aqui, ó, esse aqui é o filtro de terceiro harmônico.
né, corrente, né, do filtro de terceiro harmônico. Aqui é a corrente da fonte. Melhorou muito, tá? Bom, agora vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Essa corrente. Opa, deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Aqui nós temos o gráfico da corrente de entrada do retificador. Então, essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui, ó, é a corrente de entrada aqui do retificador. Então, observem o formato dela. Ela tem um formato, né, com bem longe, né, de senoidal, com momentos de nenhuma circulação de corrente e picos de corrente aproximadamente senoidais, mas ainda longe, né? Essa corrente aqui tem o THD de corrente, né, de 35%. Essa daqui é a corrente aqui, e em corrente de entrada, tá? Bom, então essa outra corrente aqui, ó, em roxo, é a corrente da fonte. Então a gente tem essa corrente aqui, ó, corrente da fonte, IS, tá? Olha a diferença dessa corrente da entrada do retificador e a corrente da fonte. Continua distante de uma senoide pura, mas bem mais próxima, né? Observe, agora a gente não tem descontinuidades, tá? A corrente está sempre circulando pela fonte, tá? E em azul nós temos justamente a corrente do filtro, a corrente, vou colocar aqui, a corrente do filtro, e 3 é do filtro do terceiro harmônico, tá? Aqui não tá, esse gráfico aqui não tem corrente de quinto harmônico, não. Então observem que essa corrente do filtro, ela tem um terceiro harmônico. Então se a gente observar aqui, ó, aqui a gente tem uma forma de onda que está a 60 Hz, uma forma de onda que está a 180, mas se vocês observarem, somada a ela, a gente ainda tem uma forma de onda, ó, de 60 Hz, que é justamente aquela corrente de 60 Hz que circula pelo filtro. Então no filtro, efetivamente, a gente tem lá a nossa corrente de terceiro harmônico somada à corrente de 60 Hz. Então vamos ver as próximas análises aqui, ó. Espera aí. Aqui então nós vemos a tensão do ponto de conexão comum, é o PCC, tá? A gente observa uma forma de onda bem senoidal, apesar de, mesmo no circuito sem filtro,
a tensão no ponto de conexão comum já estava bem próxima de senoidal, mas com a distorção harmônica um pouco mais elevada. E ao lado aqui a gente vê a tensão no capacitor do filtro, em azul escuro aqui, ó. Então vamos por partes. Essa tensão do ponto de conexão comum é a tensão aqui, ó, antes dos filtros e da carga, é onde viriam outros equipamentos conectados na instalação elétrica, tá? Essa tensão aqui não pode ser muito afetada pelo seu circuito, senão os outros circuitos que estiverem conectados vão sofrer algum tipo de interferência se eles não forem preparados para isso, para receber tensões diferentes de tensões senoidais. Então a gente vê que a distorção harmônica na tensão ela reduziu. Aqui ela anteriormente ela estava na ordem de 1,6%. Era 1,6% sem filtro. Então assim, teve uma redução, mas já não estava tão ruim. A gente vê que a mudança significativa foi na corrente, tá? Então a gente vê a presença só do primeiro harmônico aqui, ó, com 176 volts de pico, tá? É tensão 180 menos a queda de tensões nos diodos, tá? E ao lado, finalmente, a gente vê a tensão do capacitor do filtro. Então, vamos colocar aqui, ó, essa tensão é a tensão V do capacitor do filtro de terceiro harmônico, tá? Esse filtro aqui, ó, esse capacitor aqui, ó, tá? Mais e menos VC3, tá aqui. Então, ó, olha só o que aconteceu. O que é a tensão nesse capacitor? Esse capacitor tem uma reatância a 60 Hz. Então, XC3 60 Hz é da ordem de 67 ohms. E a gente tem o módulo, né? A gente tem uma reatância desse capacitor 180 Hz de 22 ohms, se não me engano. Isso mesmo, 22 ohms. Duas correntes circulam por esse capacitor. A corrente aqui, ó, corrente no capacitor em 60 Hz, a gente viu que é da ordem de 2 amperes. E a corrente que circula nesse capacitor em 180 Hz é de 9 amperes. Então a gente multiplicando reatância vezes corrente, aqui a gente vai ter no terceiro harmônico, né? Vou arredar um pouquinho para cá. Tensões da ordem de aqui, ó, VC3 180 Hz. Tensões da ordem de 180 volts. E aqui da ordem de 140 volts.
como a gente já viu, o terceiro harmônico, ele coincide o pico de tensão dele com o pico da frequência de 60 Hz. E aí as tensões se somam. E a gente chega a picos de tensões aqui, ó, da ordem de 400 volts. Tá? Isso pode danificar o seu equipamento, o capacitor. Tá? Então, a gente não pode diminuir demais o valor da capacitância e aumentar a reatância, porque o valor de corrente circulando vai depender só da demanda da carga, né? E também da reatância dele a 60 Hz. Mas se a gente aumenta demais essa reatância, a gente aumenta também essas tensões. E aí aqui a gente vê uma análise espectral, né? A gente vê aqui, ó, no primeiro harmônico, a gente tem uma componente de quase 200 volts, né? 198 volts de pico, dividido por raiz de 2. Aqui, ó, 140 volts, que é o que a gente tinha falado ali, e 201 volts. Aqui, ó, 201 sobre raiz de 2, 142 volts. Menor, eu fiz o cálculo considerando o valor de pico. Aqui são 6,2 amperes. Então tá da mesma ordem aqui, ó. 6, vamos ver aqui, ó. 9 amperes de pico. 9 sobre raiz de 2. 9 sobre raiz de 2. 6,4 amperes. Então vai dar da ordem aqui de 140 volts também. Que é o que a gente observa aqui, ó. 142 volts. Então aqui, ó, o gráfico dessa análise espectral. 200 volts no primeiro harmônico, então aqui 60 Hz. E 200 volts também em 180 Hz. Bom, então a gente termina essa parte de filtros de eliminação de harmônicos para vocês terem uma ideia do que é essa parte desse conteúdo. E vimos então como que é possível fazer essa eliminação e adequar a carga às normas previstas e diminuir a distorção harmônica. Aqui foi o nosso mapa, né, que a gente estudou. Começamos com os circuitos lineares, não lineares, os harmônicos, essas análises do domínio da frequência. Vimos potência aparente, potência média, fator de potência, distorção harmônica, THD e fator de distorção, DF, o ponto de conexão comum, as normas, os filtros e hoje nós vimos esses filtros de eliminação de harmônicos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema dessa aula. É um tema diferente, com muitas aplicações de análise espectral, outros conceitos de fator de potência, normas e filtros, e espero que vocês consigam pelo menos entender quando for falado desse tema de qualidade de energia, harmônicos
e distorção e técnicas para diminuir essa circulação de harmônicos. Valeu, pessoal, e até a próxima.